Olá, aqui é a Camila. Sejam bem-vindos ao Biblioquê, seu podcast sobre biblioteconomia e ciência da informação. Vocês estão bem? Esperamos que sim. Sentem-se e fiquem à vontade, porque na conversa de hoje falaremos sobre um dos campos que o bibliotecário pode atuar, que é a biblioteca prisional. Fiquem até o final, que com certeza vocês sairão com uma consciência mais crítica depois desse episódio. Não é isso, Carlos? Oi, quem tá aqui é o Carlos e eu vou ajudar a mediar esse episódio com a Camila. Sim, Camila, a biblioteca prisional tem um papel muito importante na comunidade que se destina. Conforme o episódio for transcorrendo, falaremos melhor sobre, ok? E para nos auxiliar no assunto, convidamos a professora Daniele Pizarro, que possui doutorado em Ciência da Informação pela Universidade Federal de Santa Catarina. Para contextualizarmos vocês, é importante a gente enfatizar que a biblioteca prisional é uma ferramenta de reintegração social da comunidade carcerária à sociedade novamente. Ela pode auxiliar no desenvolvimento de atividades culturais que englobam o hábito da leitura, o acesso à informação e à integração da comunidade, e assim por diante. É um conceito que não foge tanto dos demais sobre outras tipologias de bibliotecas. Não sei se vocês conseguem perceber. A criação de bibliotecas prisionais no Brasil está legitimada na Lei de Execuções Penais, que é do número 7.210, de 1984. É um pouco velha, né? E ela diz, no artigo 20 do capítulo 5, que cada estabelecimento penal deve ser dotado de uma biblioteca para uso de todas as categorias de reclusos, provida de livros instrutivos, recreativos e didáticos. E a Lei Federal 12.433, de 2011, ela sanciona a remissão de pena pelo estudo ou pelo trabalho. A recomendação da número 44 de 2013, ela institui a remissão de pena pela leitura, e a outra lei, do número 13.163 de 2015, mais próxima, né, que sanciona o ensino médio dentro das penitenciárias. Por que a gente está enfatizando essas leis? Porque todas são integradas entre si e elas representam alguns benefícios e algumas obrigatoriedades que devem ser tidas nesse meio da biblioteca prisional. Exatamente, Camila. A sua missão é oferecer uma oportunidade de ressocialização, auxiliando na promoção de leitura e o acesso à informação e à cultura, é claro. Esse pilar, inclusive, nos mostra como é importante a presença do bibliotecário e de uma biblioteca em todos os lugares possíveis. Uma boa gestão de informação pode transformar vidas. Com certeza, é muito importante frisarmos o verdadeiro papel do bibliotecário, né, que é mediar a informação a todos e todas que demandam, e é nosso papel mediá-las com a finalidade do crescimento da sociedade, da transformação de uma determinada comunidade, a depender da tipologia que a biblioteca está inserida, né, do local em que a biblioteca está inserida. Sim, aonde a biblioteca está, ela transforma, gente, é isso. Agora voltando especialmente para a área das bibliotecas prisionais. Existem divergências entre estudiosos sobre qual é a área que ela pertence. Algumas colocam como uma biblioteca especializada, enquanto outros conceitam como uma biblioteca pública. Exato, e esse desencontro de conceito é um dos desafios que a biblioteca prisional percorre, né? Pois como ela será estudada dentro de uma pesquisa. Isso é algo que a gente deve pensar. Isso também reflete na falta de concursos e bibliotecários especializados na área. Bom, acreditamos que depois desses relances sobre essa tipologia, a gente pode começar a nossa conversação, né, com quem já teve vivência dentro desse âmbito e que com certeza tem muito a agregar com a gente. Vamos aqui fazer algumas perguntas para a professora e bater um bate-papo bem legal. Professora, relacionado à primeira pergunta, né, na minha fala de discente, durante a minha graduação eu não tive estudos que aprofundassem acerca dessa tipologia de biblioteca. Eu particularmente acredito que seja por uma falta de proximidade prática dos próprios docentes da instituição, mas enfim, isso pode até ser aprofundado como uma pesquisa, né? Fica aí a dica, mas enfim. Como você acredita que deve ser abordado sobre a biblioteca prisional durante nosso processo formativo na universidade? Atualmente que a gente começa a ver mais nas universidades esse movimento de se falar de biblioteca prisional, de se falar, né, de biblioteconomia negra,
de se falar, né, incluir, né, em abranger, porque a biblioteconomia estava sendo, sim, excludente do ponto de vista do ensino e do ponto de vista do profissional também, até do ponto de vista das entidades representativas, como Conselho Federal, Conselho Regional, como associações de bibliotecários, né? A gente acabava tendo uma biblioteconomia excludente, inclusive com questão étnico-racial, sem considerar negros, indígenas, sem considerar também, né, as questões de orientação sexual, de identidade de gênero, né? Então, agora que vai sendo um movimento, né, nessa última década aí, mais para o final da década atual, que a gente começa a abranger essas questões. Assim é com a biblioteconomia nos espaços de privação de liberdade, né? A gente vê a Lei de Execução Penal, que ela é de 1974 e ela não fala da obrigatoriedade de uma biblioteca na penitenciária, nas unidades penais, mas ela fala da existência dessa biblioteca dentro da seção 5, se eu não me engano, que é a assistência educacional. Então faz aí praticamente 36 anos que isso já está na lei e que o bibliotecário não se atentou a isso, não olhou, ele está excluindo essas pessoas que estão em privação de liberdade, né? Então, à medida que eu não me atento, à medida que existe, né, uma associação profissional, que é o espaço de discussão política da nossa área, não é? À medida que existe um conselho federal e regional, né, e à medida que as instituições de ensino não formam um bibliotecário para olhar para esse sujeito, né, de forma inconsciente ou consciente, a gente está fazendo um descaso em relação a isso, né? A gente está excluindo, né, essas pessoas que são pessoas que têm direito à informação, porque isso é um direito constitucional, têm direito à educação, porque isso é um direito constitucional, e são pessoas que necessitam de informação, como todos nós, no nosso cotidiano. Elas ainda mais, porque elas estão no cotidiano de privação de liberdade, né? Muitas já vêm de um sistema onde a gente vê o racismo estrutural, a violência estrutural, onde a gente vê um sistema, pessoas que vivem num sistema com todas essas premissas neoliberais, né? E estar em situação de vulnerabilidade econômica já faz com que elas não acessem, né, devidamente o direito à educação, à informação, e acabam assimilando a criminalidade, né? Durante a sua graduação, você teve um contato prévio com essa área de estudo? Não, eu não tive durante a minha graduação, porque, como eu te disse, não se falava nisso, né? Eu fui fazer o meu TCC sobre gestão da informação no ambiente empresarial. Eu não saí com essa consciência ética e eu fui construir tudo isso, essa consciência política e ética foi no mestrado. Eu fui orientanda do professor Francisco da Chagas de Souza, que é a minha grande referência, né? A partir dele que eu comecei a me desconstruir e começar a olhar todas essas questões. Né? Aí eu fui estudar ética, a questão política, enfim, aí fui estudar a educação, né? Mas eu não tive isso. E aí eu acho que quando eu ingressei, antes no doutorado, eu já tinha muita vontade de conhecer esse ambiente, né? De privação de liberdade, porque eu entendia, né? Diferentemente do que muitas pessoas falam, que bandido bom é bandido morto, né? Que acham que a pessoa simplesmente nasce ruim e ela vai ser criminosa, né? Eu já tinha um entendimento disso, que isso não era, no meu entendimento, isso não era coerente, né? Já havia um entendimento que já na sociedade havia uma sociedade que não contemplava, que não incluía pessoas, né? Que existiam muitas pessoas em vulnerabilidade econômica e que essas pessoas acabavam ingressando na criminalidade em função de não terem seus direitos acessados também, né? Então, eu queria ver olhar para essa ambiência, né? E quando eu ingressei na UDESC, eu comecei a inserir um pouquinho disso
nas minhas falas, nas aulas, fazendo, independente da disciplina que eu dava, eu sempre trazia alguma provocação, seria em fonte de informação, eu falava, se a gente estivesse numa biblioteca de penitenciária, o que a gente poderia, quais informações será que iam pedir da gente, ou se fosse na aula de representação temática, né, eu dava uma provocada, no sentido assim, bom, vamos simular um ambiente aqui de uma biblioteca de penitenciária, qual seria a melhor forma da gente classificar determinados livros mediante tal linguagem, né? Como isso seria, daria acessibilidade, né? Pessoas que lá estão, né? Então, os alunos começaram a também se interessar nessa questão, né? E na época eu conhecia a Kátia Lindemann, que também atuava em penitenciária, e aí comecei a trazer ela para fazer algumas falas. Ali os alunos começaram a assim ter essa aproximação, né? Então, só um comentário que eu percebo que você criou essa competência crítica mesmo, né? A partir do momento que você iniciou a docência, surgiu uma reflexão assim, quais seriam as práticas que você poderia ter efetivado durante a graduação para que você já iniciasse a partir daí esse seu engajamento, a sua militância nessas questões que envolvem biblioteca prisional. O que você acha, o que você sentiu falta durante a sua graduação que poderia ter total influência no seu estilo de pensamento hoje em dia? Essa pergunta é polêmica. Tá. Não, porque eu acho uma ótima pergunta. Porque atiça os departamentos a falarem mais sobre a biblioteca prisional. Olha, gente, mas eu fiz uma tese bem polêmica, né? Porque eu analisei as universidades públicas do estado de Santa Catarina e eu vi que, mas isso infelizmente não é uma realidade de Santa Catarina, né? Eu vi que o bibliotecário não está sendo formado com consciência ética e política, né? Então, esse todo um processo sócio-histórico que já existe na nossa área não é uma culpa dos professores ou da associação, né? Isso é um processo sócio-histórico que vem sendo, isso é assunto para outra live, né? Isso foi bem polêmico, né? Por exemplo, os meus colegas estarem na banca da tese ouvindo isso e concordando, né? Inclusive, mas eu já não tenho mais receio de falar sobre isso, porque os professores também têm consciência disso e as coisas estão começando lentamente a mudar, né? Então, assim, eu senti falta mesmo, respondendo a tua pergunta, de uma formação de consciência ético-política, porque eu fui formada para falar do bibliotecário atuante como gestor da informação, nos ambientes empresariais ou nas, enfim, bibliotecas públicas e outras ambiências, mas sempre se falando de empreendedorismo, sempre se falando, né, essas linguagens bem neoliberais que perpassam a educação, né, de concursos públicos. Concursos públicos também, mas era muito aquela linguagem, né, administrativa, de gestão, de empreendedorismo, de agregar valor, sabe? Naquele momento estava-se focado muito a isso, né? Trazer o bibliotecário como um gestor mesmo de informação, trazer a questão dos usos da tecnologia, que isso não é mal, não é muito bom que se tenha bibliotecários nas ambiências empresariais, que os bibliotecários dominem a tecnologia, mas a formação era muito autocentrada na informação, né? Na organização da informação. E eu senti falta disso, porque eu sempre pergunto para meus alunos, para que serve o bibliotecário? Para fazer a organização da informação? Sempre faço essa pegadinha. Eles falam sim. Eu falo não. O bibliotecário, na minha visão, ele serve para trabalhar com as pessoas e suprir as necessidades de informação dessas pessoas, e para isso ele vai fazer o uso da organização da informação, né? Então a gente tem muito isso. Quando a gente é formado nesse modelo autocentrado da informação, o que acontece? A gente deixa fica apagada a dimensão de consciência ético-política, porque quando a gente trabalha a dimensão de consciência ético-política, o que acontece? A gente começa a olhar mais para as questões de exclusão, né? A gente começa a olhar mais para outros indivíduos, para outros sujeitos que estão sendo excluídos da biblioteconomia.
Então, automaticamente, o aluno vai ter, apesar de ter sociologia, filosofia, isso acabava não sendo linkado com as disciplinas, né? E todas isso tem que passar na transversalidade das disciplinas de todo o nosso curso. Não é só no núcleo duro ali que a gente chama, né? No núcleo mais tecnológico e técnico, são em todas, né? Quando a gente começa a abordar isso, o aluno ele começa a ter este olhar mais inclusivo. Então, ele vai pensar numa biblioteca com um acervo que contemple, né, questões étnico-raciais, né, por exemplo, trazendo a história e a cultura africana, a história e a cultura indígena. Ele vai pensar que o papel do bibliotecário também é nas unidades prisionais, né, então ele vai começar a entender o contexto, né, do próprio Brasil, o próprio contexto da violência estrutural, do machismo, né, que muitas mulheres são presas também, né, do racismo, da violência, dessa estrutura, tá, que está no nosso sistema, e que as pessoas são socializadas nisso. Né? Então, assim, aí o aluno, ele começa a ter essa consciência que eu chamo de ética e política, porque ele vai pensar, a minha ação, o meu atuar, o meu agir, ele serve a quem? E qual é a consequência desse agir? Ele vai beneficiar quem? Ele exclui quem? E quando eu penso politicamente, num sentido mais aristotélico, né, não partidário, que eu quero dizer aqui, a gente começa a ver que política é pensar no coletivo, no bem para o todo. Né? Então, ele começa a ver, de um ponto de vista ético, que esse bem não está sendo para um todo. Então, politicamente, a partir daí, ele vai começar a agir de forma que ele possa estar concatenando a ética e a política, né? Claro que, enfim, a gente sabe que nem tudo é perfeito, nem tudo é ideal, né? A gente sabe que essas premissas de uma sociedade neoliberal, elas acabam por si só já excluindo. Sendo utópicas, né? Sempre vai ter alguém que não vai ter o acesso, né? Professora, tem uma pergunta bem interessante. A gente escuta falar pouco sobre a biblioteca prisional e também a gente pode estagiar em várias bibliotecas. A gente tem 4 estágios na UFAM, que são 4 estágios, e nós temos oportunidade de estagiar em 4 tipos de bibliotecas. E como que seria estagiar na biblioteca prisional? Então, olha só, aí tem bem legal a tua pergunta, porque assim, ó, quando a gente fala de inserir a temática biblioteca prisional na universidade, tem alguns fatores, né? Eu vou te explicar antes um pouco de entrar na tua pergunta. Primeiro, como é que eu vou inserir essa temática se eu não tenho vivência nessa área, como professora? Como é que eu vou inserir essa temática se tem poucas pessoas, pesquisadores na área sobre essa temática, embora esse número esteja crescendo, né? Como que eu vou inserir essa temática se universidade e penitenciária e tribunal de justiça, né, não se conversam? Então, assim, complica tudo, não é simplesmente chegar assim, agora eu vou chegar na minha disciplina e vou falar isso. Eu fazia isso questionando, né, intrigando, mas se eu não fosse logo depois, né, estar na coordenação, estar num programa, né, de extensão, né, onde eu tivesse a possibilidade de estar em contato com os professores que atuam na penitenciária, com os educandos, né, com os juízes, com os gestores da penitenciária, eu não conseguiria entender essa realidade para continuar falando sobre isso. Então, isso é uma questão. Outra questão é que a gente não tem bibliotecários atuando nas penitenciárias, porque ainda não existe um concurso público ou uma contratação via CLT, que seja, né, ou terceirizada, de um bibliotecário para o sistema prisional. Existem atuação de bibliotecários, né, isso é uma das lutas que o nosso programa, né, realizou, né, e a gente fez muitas conversas com juízes, a gente começou a mostrar na penitenciária que a biblioteca é importante, sim, mas isso foi uma construção de 3 anos, tá, gente? É um processo, é uma coisa... Enfim, se não tem bibliotecária atuando na penitenciária, as pessoas que estão na penitenciária, elas não têm consciência do que é uma biblioteca, gente. Para elas, biblioteca vai ser
Sempre um local para guardar livros, né? É um almoxarifado, vamos dizer assim, né? Eu entendo, é porque eu acho que a gente é meio que impossível no nosso atual cenário, mas seria muito interessante a gente ter mais essa prática dentro da universidade, porque a biblioteca prisional é uma das bibliotecas mais sociais que ajudam a sociedade, e ela é tão importante quanto as outras. Né? Então, assim, com certeza. E aí um terceiro fator vai em direção ao que a gente conversou e que você fala agora, né, Carlos, que é para haver a realização do estágio lá dentro, pelo menos obrigatório, o Conselho Federal de Biblioteconomia, ele tem como premissa que os estágios obrigatórios nas universidades sejam supervisionados por bibliotecários. Se não tem bibliotecário no sistema prisional, como é que se supervisiona? É um problema mais profundo, né? Bem profundo. Por isso que eu gosto de colocar essas coisas. Outra questão é, mas pode ter o estágio remunerado. Mas se a penitenciária, os gestores da penitenciária, eles não têm consciência sobre biblioteca e automaticamente sobre a atuação de um bibliotecário, por que eles vão trazer ali um estágio não remunerado, não obrigatório em biblioteconomia? Então, assim, aí para isso acontecer, o professor da universidade vai ter que ir lá, vai ter que conversar com a penitenciária para poder abrir um campo de estágio obrigatório, por exemplo. E a partir daí a penitenciária pode se interessar num estágio não remunerado. Mas aí também tem uma questão bem complicada, porque se não tem um bibliotecário atuando ali, né, não desqualificando de forma nenhuma os nossos estagiários e estudantes, né, mas eles não podem ser responsáveis por responder por aquela biblioteca. E eles não podem, depois que se formarem, serem contratados como bibliotecários, porque não tem o cargo. Eles podem ser contratados como agente, mas isso é justo? Você atuar como um agente se você é formado na biblioteca, se você é formado em biblioteconomia, né? Então, essas questões são questões de construção social que tem que se ter. Eu acho que a questão fundamental a gente entender, que a gente tem que... Primeira coisa, né? Durante 36 anos, o Conselho Regional de Biblioteconomia e as associações e o ensino não olharam para essa ambiência. Tá? A lei é de 1984, a lei de execução penal, que já prevê a existência de biblioteca, né? Que já prevê a existência de um acervo na biblioteca, né? Mas se até agora isso não foi visto, né? Como fazer isso? Então, isso tudo me inquietava. E aí, foi a partir daí que a extensão universitária veio colaborar muito. Aliás, gente, a universidade é um tripé, né? Ensino, pesquisa e extensão. Como é que a gente vai pesquisar numa área que a gente não vivencia? A partir do momento que a gente vai vivenciá-la na extensão. Então, a extensão é extremamente importante. Né? Ontem eu até participei de uma entrevista de mestrado, que uma das alunas já era até conhecida minha, de seleção de mestrado, né? E que ela falava, foi dias atrás, né? Que uma das coisas que ampliou o olhar dela foi estagiar na penitenciária, né? Que isso, para ela trabalhar na extensão, e que ela já trabalhou em extensão em outras bibliotecas, né, com uma atuação mais social, como o Carlos diz, né, Camila? Isso para ela ampliou muito o olhar dela e foi, assim, uma das coisas mais fundamentais da formação dela. Então, a gente tem que olhar para a extensão. Então, quando eu fui para a extensão, primeiramente eu fui convidada para ingressar no NEAB, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da universidade, né? E aí tinha uma professora que já tinha conhecido um educando e que tinha questionado ela, olha, por que a UDESC não leva vestibular a UFSC leva e a UDESC não leva vestibular na penitenciária? E aí essa professora, ela levou para o NEAB essa demanda. Olha, a gente tem que abrir um programa de extensão para levar o vestibular na penitenciária. Aí depois, uma aluna que era bolsista do NEAB, a Amabile Costa, que vocês já devem ter ouvido falar, que está fazendo bastante live, ela fez o TCC que eu orientei, né, na penitenciária, sobre a temática biblioteca prisional, depois fez pela UFSC, orientada pela professora Camila Barros,
e orientada por mim, né, a dissertação dela sobre bibliotecas prisionais, e agora está ingressando no doutorado também sobre bibliotecas prisionais. Mas a Amabile, naquela época, ela era minha aluna e bolsista do NEAB, e ela falou, olha, professora, tem uma professora do meu curso que sempre fala de bibliotecas prisionais, por que não chama ela para participar desse projeto? Aí me chamaram, e aí eu falei, olha, eu acho que eu posso contribuir com esse projeto com a biblioteca prisional, porque esses alunos vão precisar estudar para o vestibular, e nada melhor que a biblioteca ajudar, né, com o resumo dos livros do vestibular, com os livros do vestibular, apoiar os professores né, da rede prisional para ajudá-los, para ajudar os alunos também na questão do vestibular. E aí veio uma outra professora, que foi a professora Caroline Kerr, também da área da educação, para pensar, então, em ouvir esses professores da área prisional. Então, a gente começou a trabalhar no programa esses 3 pilares: vestibular, que é a inclusão dos alunos, a biblioteca como algo fundamental na mediação da informação para aquele educando e educanda, e também trabalhar a questão da educação, porque na penitenciária, gente, não sei se vocês sabem, né, pelo menos na penitenciária e no presídio aonde eu pude passar bastante horas, né, e ir bastante vezes, aonde foi esse programa, nós percebemos que o lado mais afetivo que chega aos educandos e educanda é através dos professores. Os educandos, eles não confiam nos agentes, nem psicólogo, nem assistente social, né, por serem agentes, por estarem ali no sistema prisional, contratados do sistema prisional. Os professores, eles vêm da Secretaria da Educação. E por ser professor, já acaba tendo aquele olhar, aquele cuidado, aquela presença mais afetiva. É lindo isso. E eles têm um vínculo maior. É muito lindo. E esses professores do sistema prisional, eles são verdadeiros guerreiros, gente, e guerreiras. Porque o trabalho que eles fazem, eu fico até arrepiada de falar, sabe? É um trabalho maravilhoso e é por muito amor à causa, porque é muito difícil trabalhar na penitenciária. Esses professores também são subjugados, porque num sistema prisional, o que vai acontecer? A primeira preocupação é com a segurança máxima, né? A segunda preocupação é com saúde, porque se tiver, por exemplo, uma pandemia dentro do sistema prisional, fica complicado. A terceira preocupação deles vai ser com a questão de assistência social, documentação, né, essa questão toda. E a última preocupação, lá atrás, vai ser a educação. Então, esses professores, eles também são subjugados. E ouvir esses professores, ouvir as dificuldades que eles enfrentam, e ouvir a dedicação que eles têm com os educandos é muito emocionante. E aí, nessa questão toda, por isso que eu digo que é importante a gente colocar as pessoas em diálogo, porque nessa formação que a gente fez com os professores, que foi bastante freiriana, a partir do momento que a gente incentivava o diálogo de todos, né, e a gente foi ganhando a confiança deles para todos falarem, a gente trouxe juízes, a gente trouxe os gestores da penitenciária para ouvir os professores, né, e como bibliotecária, a gente trabalhou a questão da importância das bibliotecas, que os professores também não tinham. Porque o professor numa escola, já normalmente ele, agora com a lei da universalização das bibliotecas escolares, pode ter mudado, né, gente? Mas normalmente o professor ainda não tem essa consciência sobre o trabalho do bibliotecário e da biblioteca, né? De biblioteca como bibliotecário. E aí eu comecei a levar isso para eles também, né? E aí esses professores, quando entravam em cela de aula, né, que a gente fala, não é uma sala de aula, é uma cela de aula, eles começavam a levar, eles já levavam alguns livros, né, a professora de literatura levava livros. Professora, um segundo, mas os alunos, eles eram selecionados? Como era o processo de seleção? Sim, olha, tem um processo para poder estudar, né, tem que ter bom comportamento, tem que ter uma série de questões ali, né? Independente de idade, porque eles recebem, eles e elas, né, os educandos e educandas que lá estão, eles recebem medidas disciplinares algumas vezes, né? A gente sabe de toda a opressão do sistema prisional também, né? Que existe em muitos lugares.
né? É claro que assim eu estou falando isso, a gente sabe que tem muitos conflitos com agentes, né? E temos também ótimos agentes, né? Não é querer falar, mas existe, assim como para a remissão da leitura por meio da leitura, né? A remissão da pena por meio da leitura, também existe um processo de classificação para ter acesso a isso. Então você tem que ter bom comportamento, você não pode ter medida disciplinar, são alguns aspectos que agora eu não sei exatamente te falar, né? Mas educação é um direito. Então, é ofertado, a partir da presidente Dilma, em 2015, foi tida a possibilidade de se ofertar o ensino médio, né? E até então era ofertada a educação de jovens e adultos. Legal falar isso, porque no último Infopem, que é o censo penitenciário que é feito, eu não lembro exatamente os números, tá? Mas grande parte da população carcerária, ela tem no máximo até a quinta série, tá? Claro. Então, assim, por isso lá na penitenciária eles vão ter, a maioria deles vai fazer a educação de jovens e adultos. Básico. Vai fazer isso de forma condensada, né? Na educação de jovens e adultos. E lá mesmo eles fazem o exame do INSEJA, o Exame Nacional do INSEJA, que então, verificando o conhecimento desses alunos para receber o diploma, então, do ensino médio, do ensino básico, fundamental concluído, né? Então, gente, os professores que são esse lado mais afetivo, eles, a partir do momento que eles têm consciência do que é biblioteca, como bibliotecário, eles começam a falar mais da biblioteca da penitenciária, começam a levar mais livros. Paralelo a isso, a gente está também organizando a biblioteca da penitenciária, que é uma biblioteca no setor administrativo, não é uma biblioteca de livre acesso aos apenados. Então, pouquíssimos livros saíam de lá para ir para os apenados, somente quando eles mandavam um memorando, né? Mas muitos deles falam que é um demorando, porque às vezes eles fazem um memorando pedindo um livro que eles querem ler, ou algum livro de tal temática, e às vezes ficava parado 2, 3 meses, né? Porque literalmente no sistema carcerário, o sujeito que está lá em privação de liberdade, existe uma consciência por parte dos gestores desse sistema que literalmente eles têm que penar para aprender. Então, por que eu vou entregar um livro tão fácil, né, para ele? Por que ele tem que receber as coisas assim tão fácil se ele é um sujeito que está pagando pena? Se ele é uma pessoa que não serve para a sociedade, né? E a sociedade vê assim, né? Existe muito preconceito, né? A sociedade não compreende as condições que formaram esse sujeito, que o levaram à criminalidade, né? Porque ninguém nasceu. Então, assim, um local marginalizado, né, ao ver da sociedade. Perfeito, né? Tem até uma expressão que eles usam muito, que até muitos pesquisadores nessa temática usam, que é o ressocializar. Aí eu falo assim, mas ressocializar? Eles vieram de Marte para a Terra? Eles precisam ser socializados novamente? Não, eles já são socializados aqui como qualquer pessoa. Você quer dar uma nova identidade a eles, você quer apagar o deles, fazer uma lavagem cerebral neles, o que é? Neles e nelas, né? O que as pessoas que estão lá, no meu ver, tem que ter é o seu direito de acesso à educação, porque não tiveram antes, né? Então, paralelo a isso, gente, a gente começou a organizar a biblioteca, né? A Amabile foi uma das primeiras estagiárias, junto com a Cláudia e a Celina. Aí, com esse entendimento todo também dos gestores da penitenciária, eles começaram a ver, nossa, como a biblioteca é importante para ajudar no trabalho dos professores. E aí a gente começou com todo, né? A gente tem que também, a gente não pode sair julgando, é a gente, tudo opressor, é ruim,
Não, a gente não pode julgar, a gente também tem que compreender o lado de todas as pessoas ali, né? A gente tem que compreender todo o cenário, todo o contexto. E aí a gente começou a compreender esse contexto e começamos a ter mais argumentos para poder dialogar com serenidade com esses gestores. E aí a gente começou a falar, poxa, vamos levar, agora que os livros estão organizados, vamos levar mais livros por mês? Vocês permitam que a gente faça uma campanha de pôr nos murais, no pátio, onde vocês, desculpa, professora, vocês que você diz, é o pessoal da coordenação do presídio. O programa Novos Horizontes, né? Vocês sim, a gente falava com os gestores, né? Vocês permitam que a gente possa, enquanto... E o que você sentiu, professora? Um certo receio deles na implementação do projeto? É um negacionismo da parte da coordenação? Não senti receio, porque aí que está também, antes da gente montar esse projeto, a gente começou a tecer toda uma rede de diálogo, que isso é muito importante, o bibliotecário precisa aprender a fazer isso, que a gente foi falar com Defensoria Pública, a gente foi falar com desembargadores, com juízes da vara de execução penal, né, expor o projeto. Eu lembro que a equipe dos Novos Horizontes chegou num juiz, né, o doutor Alexandre Takashima, que tem um olhar bastante humano, e a gente marcamos um horário com ele, enquanto universidade, para ir lá apresentar o que a gente queria fazer enquanto programa. E esse juiz falou assim, daí a gente falou, olha, a gente quer levar o vestibular, organizar uma biblioteca, dar formação para os professores do sistema prisional e organizar eventos. E o juiz chegou e falou assim, meu Deus do céu, as pessoas só me procuram para pedir coisa, vocês estão me procurando para me dar solução, né? Bem-vinda à extensão universitária. E aí Isso que a extensão faz. Isso que a extensão faz. E aí esse juiz, ele começou a abrir portas com a gente. Ele convocou aí o juiz da vara de execução penal, ele convocou os diretores de penitenciárias, né, a própria Secretaria de Justiça e Cidadania. Então, a gente, quando entrou na penitenciária, a gente já entrou com um outro olhar. Os gestores, né, tendo toda esse contato com os juízes e toda essa rede, os gestores da penitenciária nos receberam muito bem, né? E claro, e aos poucos a gente pôde desconstruir essa consciência que eu falei para vocês, que literalmente eles têm que penar para poder ter um livro, né? Então a gente começou devagarzinho, como eu ia te falando, a gente pode pôr um cartaz sobre os livros que tem na biblioteca, lá onde eles e elas tomam banho de sol, onde os educandos vão estar. E aí foi indo, aí eles começaram a ter mais interesses, e agora a gente vê que nessa penitenciária sai por mês 300 livros para as celas. Antes não saía, devia sair uns 30 ao ano, né? Então a gente foi transformando essa consciência. Hoje os próprios agentes, eu ouvi da boca dele falando assim, que a leitura acalma a penitenciária. Amém, acalma. Não é, gente? Acalma em qualquer lugar. Acalma. Professora, pode falar. E quais foram os primeiros resultados que vocês perceberam? Frequentamento no espaço da biblioteca, essa questão dos empréstimos, e quais seriam os outros resultados no sentido de comportamento dos educandos, que foi perceptível? Assim, vou te dizer assim, que no início, isso que um bibliotecário prisional, e quando a gente fala, não é só colocar disciplina, uma disciplina, ou falar de biblioteconomia prisional no ensino. A gente precisa ter uma outra série de disciplinas que vão trazer consciência para esse profissional, tá? Por exemplo, a gente precisa, o profissional, ele deve entender sobre articulação, né, sobre comunicação, sobre essa articulação política mesmo que a gente tem que fazer, de conversar com as instâncias políticas, legislativas, que a gente tem para estar atuando nessa ambiência, né? Se houver a vaga de biblioteca, né, para bibliotecário e bibliotecária
no sistema prisional, esse bibliotecário, ele tem que dialogar com o juiz. Ele tem que saber dialogar na penitenciária, porque ele vai entrar num ambiente extremamente endurecido, né? E ele não pode deixar aquele ambiente naturalizá-lo, né? Porque a gente vê os agentes, quando entram na penitenciária, com o passar do tempo, eles vão naturalizando aquela violência que existe ali dentro, né? Porque a violência ali dentro é a forma de controle que eles entendem, né? A punição é a forma de controle, e a biblioteca ela vai no sentido de ensino, de educação, de liberdade. São direções completamente diferentes. Então, assim, o bibliotecário e bibliotecária que vão atuar lá, eles têm que saber entender, ler, né? Saber ler esse contexto e saber criar relações de qualidade, né, e relações produtivas dentro desse contexto. Então, exige dele uma capacidade de diálogo muito grande, de argumentação muito grande, porque senão você vai só servir o sistema. Dependendo do bibliotecário, com a consciência que ele tiver, ele entrar lá, ele vai servir ao sistema, né? Então, essa é a parte mais difícil. A senhora já respondeu uma pergunta nossa aqui, que era sobre exatamente isso, o que o bibliotecário, como ele deve agir na biblioteca. E você acabou de responder. E eu acho tão legal ouvir na sua fala sobre a biblioteca prisional que o poder da biblioteca, né, o poder de transformar o ambiente que ela está inserida, as pessoas, os usuários. Isso é muito, para mim é muito lindo de se ouvir. E é o poder da biblioteca com um bibliotecário que potencialize esse poder da informação e da leitura, né? Porque se não houver tudo isso, também pode ter o efeito contrário, né? Como a gente viu uma vez, a gente foi conversar, né? E à medida que a gente começou a ampliar esse diálogo, entender mais o contexto também dos agentes, a gente pediu, olha, a gente gostaria de conhecer melhor quem nós vamos atender, né? O maior público, que são os educandos. E aí, eu lembro que uma gestora levou a gente para conversar com os chefes de facção, né? Tinha 2 facções separadas, né? E tinha uma facção que ela tinha um discurso bastante politizado, né? E ele falava assim para a gente, né? Olha, a gente quer poder ler o Código Penal e não chega aqui para a gente, né? A outra facção, eu lembro que falava, a gente quer livro tal, livro sobre isso, literatura tal, a gente quer, enfim, né? E aí eu fui questioná-la sobre o Código Penal e ele era censurado. Meu Deus! Né? Mas isso pode acontecer, né? E aí eu lembro até que a gente... eu lembro até que num evento que a gente fez, a gente chamou o Dr. João Marcos Buch, que é um juiz da Vara de Execução Penal de Joinville, Santa Catarina, que tem um olhar fantástico, é uma pessoa de uma sensibilidade, de uma humanidade. Ele foi até ouvir os professores na nossa formação, né? Até deixo aqui a dica para vocês seguirem o Facebook, o Instagram desse juiz, né? João Marcos Buch, B-U-C-H. Anotem aí, ouvintes. E aí ele falou, nossa, não, o Código Penal é um direito, né? É um direito desse cidadão, né? Ele não pode ser censurado, né? Então, assim, a gente começou a ouvir, né? E ver o que acontecia, e a partir daí a gente começou, e aí eu vou responder a pergunta da Camila, né? Que a gente começou a poder dialogar mais com os agentes e poder ir abrindo espaço. Isso é um processo vagaroso. Então, os primeiros resultados que você me perguntou, Camila, que a gente começou a ver, foi mais voltado ao vestibular, porque a gente, né, 2 vezes por ano, vou eu e uma outra professora, agora um outro professor, levar o vestibular lá no sistema, né, e a gente roda por tudo ali dentro, porque a gente tem que auditar mesmo, né, que as provas estão sendo feitas e tal.
E aí, assim, isso já foi um bom resultado, porque por nós sermos uma universidade do Estado, né, e a penitenciária que a gente está, e o presídio estava, né, naquele momento, é estadual, né, então há uma relação menor de Estado para Estado, né, então isso foi um primeiro resultado, porque a gente começou a ampliar mais o contato. E, periodicamente, eu ia lá supervisionar a biblioteca com as meninas que estavam lá estagiando, e a gente começou a se comunicar muito com os professores começaram a amar a biblioteca, começaram, né, as meninas eram muito perspicazes de saber o que os professores precisavam, e deixavam, olha, professora, separei isso aqui para você levar para sua aula, será que não é interessante? Queres que eu faça alguma pesquisa? O que tu precisas, né? E assim, a gente criou uma relação maravilhosa com os professores. E aí, os agentes também a gente também começou a chamar os agentes, olha, vocês não querem pegar livro emprestado? E a gente fazia muita campanha de doação, a gente recebeu livros muito bons. Então, os agentes e os gestores começaram também a se aproximar e ver a diferença de uma biblioteca com um bibliotecário. E aí a gente começou a ter outro resultado, que foi o quê? Poder negociar mais para os livros, a partir dessa consciência, tudo é consciência, né, gente? Dessa consciência criada pelos agentes. Sim. A partir dessa biblioteca sendo tratada e cuidada com o olhar da biblioteconomia, eles começaram, então, a pensar, poxa, então separem aí tantos livros para eu levar lá para a ala tal. Separem tantos livros para eu levar lá para a ala tal. E aí, progressivamente, esses livros começaram a sair. Outro resultado que a gente percebeu, que ao nós ouvirmos os professores e fazermos a formação do professor, isso vale tanto para a biblioteca escolar, né, que está na prisão, ou para a biblioteca escolar que está ali fora, que está fora da prisão, né, do cárcere. A gente tem que ter contato com os professores, é uma relação muito próxima, né? Então, a partir dessa relação que a gente criou com os professores, trazendo os agentes para ouvi-los, os juízes para ouvi-los, eles se sentiram mais empoderados para falar, porque antes eles não se sentiam empoderados para falar, eles eram muito subjugados, né? Até mesmo, fala deles, né? Até mesmo pelos agentes, porque às vezes eles dependem do agente para levar aqueles educandos para a sala de aula, né? Então, se teve um motim, se um educando, né, foi entendido por um agente que ele foi desrespeitoso, ele foi mal educado, se houve esse entendimento, ele já não vai para a aula aquele dia. Né? Então, assim, Então, é um conjunto de variáveis que influenciam totalmente até no desempenho, né? É muito complexo. É porque, se a gente for parar para pensar, é um local que não é propício, sabe? Vocês estão tentando se integrar, estão tentando integrar a educação num ambiente que até então é totalmente marginalizado, sabe? Que é um processo, assim, muito complexo. E um ambiente marginalizado com a premissa da punição, não com o olhar da educação. Sim. Né? Tem muitos seres que falam sistema humanizado, não sei se vocês já viram. Sim. Né? A prisão, no caso, ela foi feita mais para reunir pessoas que cometeram crimes, mas não com uma visão de tentar mudar elas, né? Só de unir pessoas e afastar da sociedade. É uma visão de correção, né? De correção, de doutrinação, né? E é um modelo antigo já, né? E agora a gente vai ao contrário disso, né? A biblioteca vai no sentido da visão. A biblioteca, ela pode servir esse modelo, dependendo de quem estiver atuando lá. Por isso precisa ter essa consciência toda. Mas ela vai, se não for assim, ela pode ir no sentido de educação e liberdade. E, professora, a senhora falou sobre os benefícios, né? E qual é o maior desafio de ter uma biblioteca, de trabalhar numa biblioteca prisional? Tá, beleza. Além eu vou te dizer. Que você já além de outros. O maior, então, o mais gritante para você. Eu sei que eu estou sendo muito alongada na minha fala e não é por ser prolixa, é porque é tanta coisa, né? Sim, nós imaginamos. Exato.
Eu Exatamente. acho É que preciso a Sara contextualizar para a gente compreender, Pra gente poder mas é compreender. muito importante que a É senhora... muito importante. É muito. então, assim, é tanta coisa, sabe, gente, que, assim, como eu falei para vocês, a gente precisou trabalhar com os professores, a gente precisou da biblioteca, a gente precisou ouvir os agentes, para isso tudo, né? Depois que os professores, como eu estava dizendo, se sentiram empoderados, melhorou muito a relação deles com os agentes, sabe? Tinha gente que falava assim para a gente, eu ouvi isso de um agente uma vez, quando eu fui verificar uma prova numa determinada ala da penitenciária, que ele falava assim, educação para quê? Vai oferecer vestibular aí para esses caras? Para esses assassinos? Tá louco, esses caras não aprendem. Né? Era um agente, porque a vida de agente não é fácil, tá, pessoal? Não é fácil mesmo, né? Então, é complicado, né? Eles passam por diversas situações também ali dentro, né? E aquele agente estava totalmente, tinha passado por uma situação muito ruim, né? E ele estava totalmente, assim, descrente, né? Então a gente ouve essas coisas, mas eu ouvi, assim, de uma outra gente que falava, nossa, eu pensava igual aquele cara, sabe? E hoje em dia eu estou estimulando a educação aqui dentro, estou vendo como isso é importante. Né? Então, vejam que um dos maiores desafios é a gente ter esse diálogo integrado. O maior desafio, acho que o nosso maior desafio enquanto ser humano, um dos maiores, é dialogar, gente. Né? E esse diálogo dentro dessa perspectiva freiriana, né? Porque para você dialogar, pressupõe muito... Sim. Você ter uma escuta ativa, uma escuta sensível, né? Não é só falar, a gente tem que aprender a escutar, a gente tem que entender os contextos, né? Então, acho que o maior desafio para essa situação dar certo na penitenciária é esse diálogo entre Tribunal de Justiça, né? Entre gestores de penitenciária, entre agentes, e entre ouvir os educandos, claro, e entre universidade, e entre biblioteca, né? Porque vejam, gente, que o papel da biblioteca prisional, ele vai... O que a biblioteca prisional pode oferecer? Informação utilitária. O que é informação utilitária? Eu vou falar sobre doenças, né, sobre saúde, sobre informação de benefícios sociais, sobre consultas à legislação, não é? A biblioteca, ela apoia o processo educativo junto à escola, a biblioteca, ela atua ativamente na formação de leitores, ela implementa uma cultura literária ali dentro, né, e a biblioteca, ela tem que prover, fomentar experiências estimuladoras de autonomia e emancipação cidadã ali dentro, né? Porque o que a gente quer é essa emancipação daquele cidadão, né? Perante aos seus direitos. Então, assim, é muito desafiador a gente fazer tudo isso. Tem muitos desafios, inclusive, você quer ver um desafio, por exemplo, no processamento técnico do bibliotecário? Eu amo processamento técnico. Gente... Sim, pouco tempo para um assunto tão extenso. Né? Então, assim, vou falar por último, tá? Sobre o processamento técnico, estou interessado, eu amo. Vou falar esse. Você quer ver um desafio do processamento técnico? Tem um livro, lá tem a presença muito grande de igrejas evangélicas, entre outras, né? Tem um livro lá de uma igreja evangélica, escrito, se eu não me engano, pelo pastor Edir Macedo, não sei se foi ele, que chama Exus ou Demônios? Interrogação. Né? E esse livro, desse ponto de vista, a gente tem um embate ético muito grande, porque ele está desqualificando no seu título uma religião de matriz africana. Exatamente, eu abri o olho aqui, os ouvintes não estão nos vendo, não estão vendo a gente, mas eu abri um... Porque, meu Deus, esse título é real. E aí, como é que a gente faz? A gente vai mediar olha o poder que o bibliotecário tem, né? Tu usou a palavra poder, né?
Carlos, olha o poder que o bibliotecário tem. E aí, ele vai fazer isso? Como é que a gente faz mediante a isso? Outro desafio, vamos fazer remissão da pena por meio da leitura. Aí, eu lembro que eles fizeram uma lista dos livros da remissão da pena. Isso mudou, tá? Mas a primeira lista foi assim, só livro de autoajuda e religioso. Nada contra, gente, nada contra, mas a gente tem que fomentar cultura e outras consciências, consciência ético-política também, né? Então, vamos trazer, né, o nosso Machado de Assis, né, o Machado Proibidão, que nem foi. Vejam que momento a gente está... Professora, a gente teve censura. Vocês fizeram uma pesquisa com os educandos para saber exatamente qual era a demanda deles? A gente houve essa conversação prévia? Dentro do limite possível que a gente tem acesso a eles, né? Foi aquele momento que eu te falei, que ela deixou a gente ouvir os líderes de facção, os líderes de facções. E aí eles falaram o que eles queriam. Foi a única coisa que a gente conseguiu. Aí a pesquisa que a gente fazia também era com os professores, né? Os professores em sala ouviam alguns, mas não é todo mundo lá dentro que estuda. Lá dentro, acho que 3, 4% estuda. Então, assim, gente, o que eu gostaria só de falar para vocês no final é que o trabalho da biblioteca ajudou muito, inclusive na questão do vestibular. A gente ofereceu vestibular para mais de 800, vamos dizer aí, quase 1.000 pessoas lá dentro fizeram vestibular, homens e mulheres. Dessas 1.000, mais ou menos 40 passaram, só que o juiz de execução penal, né, porque tem uma série de condições para isso que estão na lei, liberou somente 5, tá? Desses 5, 4 foram fazer biblioteconomia, tá? São nossos alunos ali, né? Olha só como as coisas reverberam, tá? E um foi fazer geografia, né? Um deles, nos primeiros dias de aula, era até uma disciplina que eu ministrava, que era a Introdução à Biblioteconomia e Ciência da Informação. Eu passei um vídeo sobre Biblioteca Parque, e ele falou assim, nossa, professora, eu quero fazer uma biblioteca parque quando eu tiver liberdade para a comunidade onde eu moro, sabe? Então, a gente vê que essa consciência, né, vai acontecendo, gente. No passado um ano, 2 deles ou 3 já estão em liberdade e continuam estudando, não desistiram. Eles mesmos falam, desses 4, uma mulher, tá, gente? Muito legal também ver isso. Desses 4 fazem Bíblia, né? Eles mesmos falam, assim, depois de um ano estudando, nossa, professora, o trabalho das professoras lá na penitenciária, o trabalho aqui na universidade dos professores é o que me motiva, sabe? Eu nunca tive a possibilidade de estudar e de entrar na universidade. A minha mente, eu estou ampliando tanto a minha mente, até o jeito de falar, gente, começa a mudar, porque a pessoa, quando está muito tempo na penitenciária, eles têm todo o linguajar, as gírias deles, né? Exato. Então, uma subcultura. Né? Aquele hábito, né? Então, é isso, gente. E uma última coisa para colocar, rapidinho, é que, com a medida que os livros circulam, eles têm, pena que não dá para mostrar foto, mas eles têm um cuidado com, eu não gosto de falar eles, né, porque a gente acaba, os educandos têm um cuidado com os livros que é emocionante de ver. O livro sai, às vezes com a lombada meio descolado, uma coisa assim, e chega chega para devolução na biblioteca, gente, todo coladinho. Sabe o que eles usam para colar? Rótulo de shampoo, rótulo de embalagem de produto de Meu limpeza. Deus! Aí todo coladinho com esses rótulos. Seria um sonho. O cuidado. Seria um sonho com todos os usuários fossem assim. Seria um sonho. É emocionante, tá? Para sair os livros, também eu esqueci de falar que não foi fácil, porque eles não tinham um scanner. Então, os livros
para sair demoravam muito, eles tinham que revistar. Com esse scanner também, os livros, né? Mas tudo isso teve que ter essa articulação toda que eu falei para vocês, gente. Sim, eu acho maravilhoso. Na fala da professora, a gente pode escutar o poder, repetindo aqui, o poder da biblioteca e do bibliotecário. O poder de transformação. Isso é muito lindo. Sim, exato. É muito bonito mesmo, né? O que é mais lindo é perceber que vocês só foram capazes de passar essa transformação para essa comunidade depois do empoderamento dos próprios agentes, entende? De vocês professores, mesmos. Né? Professores. Dos próprios professores, exato, depois, porque deve haver uma preparação muito extensa para que o projeto saia tudo da melhor maneira possível. Foram 3 anos de projeto, tá, gente? Os resultados foram no último ano. Como a professora falou, a importância da comunicação também, né, entre os profissionais, para fazer isso acontecer. Exato. E eu tenho certeza que a maioria das etapas que você narrou, que vocês tiveram que passar, tramitar para efetivar o projeto, a maioria dessas etapas exigiu de vocês competências que apenas a graduação não seria capaz de proporcionar. Entende? Então, a mensagem final, eu acredito que seja para as pessoas perceberem, principalmente para os discentes, né, que são nosso público-alvo, perceberem que é necessário, sim, uma aprendizagem que vai além de uma universidade, sabe? E a partir do momento que a gente se limita ao espaço da instituição, a gente acaba inibindo um desenvolvimento que deve ir muito além. A gente sempre coloca aqui que a formação ela vai além da universidade. Juro que é a última coisa, tá? Mas a partir desse programa de extensão do Departamento de Biblioteconomia, né, o Novos Horizontes, a partir dali a gente abriu vaga para estágios obrigatórios, a partir dessa articulação todas, para estágios remunerados, e a partir dali já saíram 5 TCCs, tá? Desses TCCs, que foi um da Amabile, ela foi fazer mestrado, já está finalizando o mestrado, já saiu uma dissertação de mestrado e vai sair uma tese porque ela está entrando no mestrado. Então, assim, isso vai colaborando para a produção científica na área e para a pesquisa na área. Por isso é importante a gente trabalhar com extensão, com estágio, para poder também realizar pesquisa. É isso que eu ia falar para os ouvintes que estão cursando o Bíblio. Por favor, faça extensão, pesquisa. Com a extensão e a pesquisa, você divulga mais o curso, você divulga mais as temáticas que vocês têm mais afinidade na faculdade e ajudam futuros pesquisadores e a sociedade. É muito importante, então façam. Vamos lá, galera, se engajar. Não estamos num momento político fácil, não estamos com um governo fácil, né, gente, que cada vez mais tá acabando minando a educação, né? E se continuar com esse olhar que se tem hoje, possivelmente, né, a gente ouvia já no discurso dos políticos, vamos abrir penitenciárias, em vez de falar, vamos abrir mais escolas, né? A gente ouvia isso. E com essa questão do governo atual, a gente tem que cuidar cada vez mais, porque tudo que foi conquistado em termos de educação no cárcere, né, pode estar correndo perigo e pode haver retrocessos, tá? Fiquemos atentos. A educação é a base de tudo, gente. É ela que nos sustenta. Eu quero agradecer imensamente vocês por terem me convidado, agradecer a professora Dani Nomata também, que é uma pessoa que eu admiro demais, assim, uma referência para mim, né? Então, assim, para mim é muito bom estar aqui falando dessa temática, né? Porque à medida que a gente fala, a gente também ativa em prol
dessa biblioteconomia, né, que fomenta essa autonomia cidadã, como eu gosto de dizer, né, também, né, vai divulgando essa temática, vai para que a gente tenha novas conquistas dentro da nossa área, dentro da ambiência profissional, para que a gente consiga ir mais para frente, né, ativar nessa causa da contratação dos bibliotecários visionais, para que a gente repense sempre, ressignifique sempre a nossa formação acadêmica também. Então assim, para mim é muito bom ter essa oportunidade que vocês estão me dando de falar, né, gente? Quando vocês precisarem, para qualquer ouvinte aí que queira trocar uma ideia, né? Esse trabalho já é uma forma de consciência ética política que vocês têm e estão desenvolvendo nos ouvintes também, estão promovendo para os ouvintes. Então, nesse momento de pandemia, ainda mais, então é fantástico, tá, gente? E desejar a todos e todas muita saúde para vocês, para os seus familiares, né? E muita força, serenidade, equilíbrio para a gente superar e passar por esse momento difícil. Sim, com certeza, professora. Obrigada demais pela sua presença. A gente com certeza aprendeu demais. Aos ouvintes, não esqueçam de nos seguirmos nas redes sociais para vocês ficarem conscientes dos nossos próximos episódios. E para quem gostou desse daqui, vocês podem consultar o número 6, o episódio número 6, que trata sobre biblioterapia. Então, se ainda não escutou, depois desse aqui vocês podem dar uma olhada no outro, que também está bem pertinente. Eu também quero ver. Biblioterapia pode ser aplicada na penitenciária também, viu, cara? Sim, Exato. Durante a sua fala, eu tava só aqui me segurando, Sim.